Conduta Espírita, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, e comentários de Guaraci de Lima Silveira. Há companheiros e companheiras que têm uma grande facilidade de produção de textos. Talvez vindo de exercícios anteriores em outras existências, essas pessoas conseguem adequar corretamente o uso das palavras, das frases, das conjugações, e ali formam textos bem interessantes, que são de muita utilidade na imprensa espírita. Sabe? Muita utilidade. Porém, a gente tem que analisar alguns conceitos sobre isso. Por exemplo, escrever com simplicidade e com transparência, de modo que quem lê sinta-se absorvido porque absorveu a mensagem. Porque se eu não entendi o que a pessoa escreveu, você está confuso, não vai ser útil para mim. Sabe? Não tem objetividade, não tem aquela sequência que me traga a alegria e o prazer de ler um texto. O leitor tem que ter o prazer de ler o texto. É preciso ter, então, muita revisão. Quando eu acabo de escrever um texto, revisar o texto para ver se, de repente, não tem coisas de mais ou de menos, coisas que precisam ser colocadas mais, assim, no fundo e na forma desses originais que a gente vai entregar ao público via imprensa espírita. Vejam vocês, todo esse patrimônio maravilhoso do espiritismo está conosco, está entregue para nós os espíritas e para aqueles que desejam trabalhar dentro do movimento espírita. Então, nós temos que passar isso com muita lealdade, assim como Allan Kardec e os espíritos fizeram ao entregar para nós a doutrina espírita. É bom também, sabe, cuidado para a gente não atacar ninguém nesses escritos, nessa possibilidade da imprensa espírita. Não é o nosso objetivo. Todos nós somos filhos de Deus, e todos nós vamos encontrar nossos caminhos. Talvez uns demore um pouquinho mais, mas encontrarão também. Sabe? Então, evitar essa possibilidade de escândalo, de coisas assim absurdas que saiam através da imprensa espírita. Evitar isso, nada disso, porque isso não é da lida espírita. Esses comentários escabrosos, que criem perturbações, sabe? Fazer comentários assim, relacionados a condutas de pessoas conhecidas, por exemplo, de alguma, assim, a guisa de uma ilustração. Muito cuidado com isso, não é o objetivo da imprensa espírita. E quando a gente recebe nesses originais, que tem a editoria do jornal, que geralmente isso é feito em jornais e boletins, então, hoje pela internet também. Então, quando a gente receber esses originais de companheiros e companheiras, a gente fazer uma revisão bem legal, se aquilo está de acordo com a proposta espírita, está de acordo com o conteúdo doutrinário, porque é isso que vai interessar. Eu não posso ficar colocando ali ideias particulares, achismos, nada disso. Pode ser que o companheiro e a companheira façam um desenvolvimento em torno do conteúdo doutrinário. Então, é isso que tem que ser visto, revisado, se houve uma fidelidade ao conteúdo doutrinário, porque não havendo, não deve ser publicado. Sabe? Mesmo que venha através de psicografias, isso é muito comum, o médium recebe uma mensagem, uma página, e essa página vai ser publicada, não é porque veio da espiritualidade ou veio de um espírito que nós vamos aceitar assim, nada disso. Vamos seguir o critério de Kardec, que ele sempre lia, relia, via se aquilo valia a pena,
se estava dentro da essência doutrinária, se tinha uma nobreza lá na linguagem. Se não isso, a gente vai perder a pureza da informação, e a perfeição vai ficar longe, sabe? É muito sério essa questão de você entregar para alguém um texto, e esse texto seja dentro dos postulados espíritas, e ao mesmo tempo ir contra o postulado espírita. Tem pessoas que têm uma facilidade de inverter situações, de mexer ali dentro de uma narrativa que o comum não entende isso, a pessoa de entendimento comum não entende, mas que vai para o inconsciente dele. Em algum momento ele vai falar assim, mas isso é assim, porque eu já vi alguém falando. Vamos tomar cuidado. Mesmo que a pessoa não esteja essa intenção de fazer isso, mas é bom checar, né? É bom dar uma olhada. E se algum companheiro ou companheira estiver pensando em fazer isso, tome cuidado, né? Porque isso volta para a gente. Muito cuidado com aquilo que nós achamos que é legítimo, que a gente deve fazer. Não, o movimento espírita não precisa de debates nesse campo, precisa de informações esclarecedoras. Bom, se a gente despersonalizar, sabe, esses conceitos, né, todos do Espiritismo, mostrar que tudo tem que convergir para Jesus, então fica mais interessante, fica mais justo, fica o ideal. Porque nós temos que trabalhar exatamente para isso, para que Jesus cresça dentro da comunidade e nos corações das pessoas. E o Espiritismo é esse veículo. Então, para que eu vou fazer essa interposição, né? Eu devo ter esses conhecimentos, essa vontade de realizar dessa maneira. Porque esse negócio de personalismo estreito, né, isso é muito perigoso, que cria sombra no serviço. Então, o André Luiz vai dizer, purificar quando não se puder abolir o teor dos anúncios comerciais e das notícias de caráter mundano. Tem coisas que não cabem na imprensa espírita. Nós já falamos isso em algum outro momento. Tem coisas que não podem ser ditas ali na imprensa. A imprensa espírita, ela deve ser sempre um canal de informação do movimento e do conteúdo doutrinário, para aquele que está chegando ficar mais fácil de entender e fazer a sua iniciação através de leituras ali do jornal ou do site. Mas isso deve sempre convergir aquele leitor para o estudo da codificação, sabe? Então, a imprensa espírita, cristã, ela é um vínculo, né, para disseminar a verdade e o bem. Então, se nós não estivermos agindo dessa maneira, nós estaremos sendo inúteis ao trabalho. E isso tem um custo. Eu não tenho que colocar meu personalismo, gente. Pensem nisso. Coloque você. Os seus estudos, você pode fazer até um conto, uma história bem interessante, bem romântica até, mas que o fundo disso tudo seja o encontro do indivíduo com Cristo que está dentro dele. Porque, como diz Paulo a Timóteo, na sua carta 2, no capítulo 3, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Olha que bonito. Pensemos assim, minha gente, e continuemos buscando o nosso caminho e o nosso encontro com a doutrina espírita. Muita paz.